Aqui é compreender com clareza isso. Em que se fundamenta a nossa visão do mundo? Essa é a pergunta. Existem algumas questões que elas são essenciais, elas têm uma base fundamental para ser investigada. Isso é algo dentro dessas questões fundamentais na vida. Uma questão é essa: em que se fundamenta a nossa visão? A sua visão particular de mundo, sua visão particular de pessoas, de relações, de família, a sua visão particular de si mesmo, em que se fundamenta? Tudo que você sabe como um conhecimento aprendido, que você tem, que você carrega. E o que é o conhecimento? Isso é o mesmo que perguntar o que é o pensamento, porque não há nenhum conhecimento sem pensamento. Então, é investigar a verdade sobre o pensamento. Porque o que nos dá a visão da vida é o conhecimento que nós temos. E o conhecimento que nós temos é a presença do pensamento em nós. Portanto, um elemento fundamental, e aqui a gente se depara com uma pergunta fundamental. A gente, por mais que fale sobre isso, a gente não falou o suficiente ainda. Por mais que investigue isso, a gente não investigou o suficiente. A pergunta é: o que é o pensamento? Eu vejo essa pergunta como uma das perguntas fundamentais na vida. O que é o pensamento? A presença do pensamento em nós, o que é? O pensamento em você lhe diz tudo, sobre tudo. É ele que lhe diz tudo, sobre qualquer coisa. Quando você está num contato direto com o momento presente, você, de verdade, não precisa fazer uma leitura do momento presente. Reparem como é interessante isso. Você não precisa fazer uma leitura do momento presente. E, no entanto, lá está o pensamento, dizendo coisas sobre o que está ali acontecendo. Essa interferência é a avaliação, é a comparação, é a aceitação ou rejeição daquilo que ali está presente. É isso que o pensamento em nós faz. O pensamento é um elemento em você que diz: isso está certo, isso está errado. Eu gosto disso e não gosto daquilo. Ela é uma boa pessoa, aquela outra ali não. E em que se baseia o pensamento para dizer o que ele diz? Nas experiências. Essas experiências é exatamente a presença do conhecimento em nós. E nunca, nunca relaxamos, porque estamos sempre tensos, envolvidos na vida a partir dos critérios que o pensamento tem. Resultado. Qual é o resultado disso? Divisão, separação, completa alienação da vida como de fato ela está acontecendo. Porque como ela está acontecendo, não é de interesse do pensamento. Porque tudo que o pensamento faz é avaliar do jeito dele. E olhe para sua cabeça. Você está vivendo no pensamento. É isso que estamos aqui insistindo com você.
Solte isso. Experimente viver sem o pensamento. Talvez você diga, o que eu preciso fazer? Qualquer coisa que você faça irá afirmar de novo, reafirmar de novo, posicionar de novo a presença do pensamento. Enquanto que viver livre do pensamento é lidar com o momento presente sem julgamento, sem comparação, sem ideias. Nós não sabemos fazer isso, porque nós fomos condicionados, programados para fazer exatamente o contrário, o oposto. O nosso contato com o momento não é o contato com o momento, é a partir do pensamento, a avaliação que o pensamento tem sobre o momento. Quando você está triste por alguma razão, não é? Alguém consegue ficar triste sem uma razão? Não há uma razão. Quando você está com raiva, não há uma razão? Quando há alguma preocupação, não há uma razão? O que é a razão? A razão não é aquilo que o pensamento está contando? Quando você tem raiva de alguém. Mas o que é esse alguém? Não é o que o pensamento lhe mostra? O que ele ou ela fez? Mas o que é ele ou ela agora, aqui, quando a raiva está presente? Não é a forma como você está lidando com o momento presente? Deixando o momento presente para viver na memória? Alguém aqui tem raiva de alguém de quem não se lembra? A gente consegue ter raiva de alguém de quem não se lembra? Você consegue ter raiva de algo do qual você não se lembra que aconteceu? Que lhe causou prejuízo? Que lhe enfureceu? Não. Por que não? Porque tudo é a presença do pensamento. Então, quando você vem e diz assim, como viver assim, como você propõe? Sim, porque estamos propondo para você uma vida livre do pensamento, o que representa uma vida livre da raiva das pessoas, livre das preocupações. Sim, que lugar tem as preocupações? Quando você tem um problema para resolver, você resolve ele na ação ou no pensamento? Não é no pensamento. Não é na ação que um problema se resolve? Então, deixa de ser problema quando você, no momento, atua sobre aquilo, e não quando pensa sobre aquilo. Não é assim? Quem aqui já conseguiu pagar um boleto bancário dentro da cabeça? Não dá, não é? Tem que abrir o aplicativo, tem que ir na boca do caixa. Então, a gente resolve problemas aqui, ou os problemas são resolvidos aqui. Não é no momento presente que os problemas se dissolvem? Agora eu vou aprofundar um pouco mais. Se aqui está a resolução do problema, que é o momento presente, onde tudo acontece, aonde está o problema? O problema não está dentro da sua cabeça? Não há problema na ação, só há problema no pensamento. Então é algo de extrema importância estudar a si mesmo e compreender como a mente funciona. A mente funciona com pensamentos. E pensamentos te colocam numa alienação da vida, como ela acontece aqui. O ser humano, ele vive como pessoa. E por que eu digo que ele vive como pessoa? Porque ele vive esquecido daquilo que ele é na vida. Porque ele se vê particularizando experiências de alguém que ele acredita ser. Essa é a pessoa. Mas a pessoa, ela é constituída de pensamentos.
Você conhece pessoas como você se conhece. E o que você conhece sobre você? Os pensamentos que você tem. Você é uma pessoa boa ou ruim? Quem lhe disse isso? Não é o pensamento? Você gosta dele ou dela? Quem é que ele coloca isso como proposta? Não é o pensamento? Você tem amigos. De quem você é amigo? Não é daquele ou daquela que o pensamento diz que é uma boa pessoa? Que lhe faz bem? Que lhe favorece? Se ela muda com você, a lembrança que você tem dela não é um pensamento de que ela é uma pessoa ruim? Que você agora não pode mais confiar nela? Então repare, o pensamento em nós está produzindo um mundo de abstração, um mundo de alienação, porque a gente não lida com ele ou ela, a gente lida com a pessoa que a gente projeta sobre ele ou ela, que a gente espera dele ou dela, que o pensamento em nós diz que está ali. Então o que é o pensamento? Uma imaginação particular, que se assenta em experiências que o cérebro registrou, de momentos que aconteceram. Então, o que é o pensamento? O pensamento é memória, é lembrança, é imaginação. Qual é o seu nome? Ah, eu me chamo Paulo. Ah, eu me chamo João. Ah, eu me chamo Maria. Ah, eu me chamo. Ok, é um nome, mas não é um nome imaginado. É um nome imaginado. É uma palavra imaginada. É uma ideia. Podia ser um outro nome, podia ser uma outra palavra, uma outra ideia, uma outra imaginação, mas é exatamente essa particular. É Maria, é Paulo, é João. Por que quando alguém chama você por um nome diferente, dá algo estranho em você? Um sentimento tão desagradável quando alguém te chama por um nome diferente? Vocês já notaram isso? Quando alguém troca o seu nome, você quer logo corrigir, porque lhe dá uma aflição enorme. Alguém te chamando pelo nome errado. Por que isso acontece, gente? Você já olhou? Por que há essa aflição quando alguém está trocando toda hora o seu nome? Você logo corrige, não essa. Você logo corrige, você evita isso. E se a pessoa persistir, você não vai ficar com raiva dela? Por que esse mal-estar, essa irritação, esse incômodo se transforma numa irritação e numa raiva? Quando a pessoa troca o seu nome constantemente. Você não permite que isso aconteça. Por que isso ocorre? Hein? Sabe por quê? Já pararam para olhar e se perguntar por quê? É simples, porque você é o nome. É só o que você tem sobre você. A imaginação de ser um nome. A sua identidade psíquica se confundiu de tal forma com um nome que esse nome é tudo que você é. E qualquer suspeita sobre isso, qualquer dúvida sobre isso, qualquer confusão da parte do outro sobre isso, vai lhe irritar, vai lhe aborrecer. Sabe por que isso acontece? Porque você está vivendo em uma identidade criada pelo pensamento. Você pergunta para mim o que é o ego. O ego, o que é? É isso. É você. O nome. A imagem que você construiu sobre você tem um nome. Por favor, não troque o meu nome. É como dizer, não troque a pessoa que eu quero ser, que eu gosto de ser. A pessoa é o nome, esse é o ego, e isso é pensamento. Por que é fundamental aprender?
sobre isso. Aprender sobre isso significa ficar ciente da ilusão, da ignorância que isso representa. Porque uma vez livre desse nome, livre dessa imagem, livre dessa imaginação, livre do sofrimento desta pessoa. Então, aprender sobre si mesmo. Escute, aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre o eu. É liquidar essa dívida. Agora há pouco eu usei o exemplo, você tem uma conta, você não resolve ela na sua cabeça, você resolve ela aqui, você liquida ela aqui. Olha que coisa interessante. Tomar ciência de que você é só um nome, uma imaginação, uma imagem que o pensamento construiu. Essa é a pessoa. Ter ciência disso e resolver isso aqui é liquidar essa conta. É resolver esse problema. É resolver essa preocupação. Se livrar da autoimagem. O que a gente não se deu conta ainda é isso. Que você é a autoimagem. A autoimagem é o pensamento. E o pensamento é o nome. E o nome é a imaginação de alguém. Quando alguém xinga sua mãe, isso é agradável ou desagradável? Mas sua mãe se ofende? Em geral, não xingamos a mãe do outro na presença dela. Xingamos a mãe do outro na ausência dela. Por que as pessoas xingam sua mãe? Elas querem ferir a sua mãe ou elas querem ferir você? Quando elas xingam sua mãe. Percebem a pergunta? Reparem, a gente não investiga nada disso porque a gente não está atento para como a gente funciona. Como o modelo da mente, que é a mente do eu, a mente egóica funciona. Quando as pessoas xingam sua mãe, elas não querem atingir sua mãe, elas querem atingir você. Se dirigem a você e dizem que a sua mãe é aquilo. Elas atingem você. Mas quem é esse você que é atingido quando xingam sua mãe? Não é essa imagem, não é essa imaginação, não é esse nome, não é essa pessoa. Porque essa pessoa veio de alguém, essa pessoa está ofendida, ferida, com raiva, enraivecida. A mãe dele ou dela sabe o que anda acontecendo? Não, ela não está lá. Ela não sentiu absolutamente nada. Mas o propósito foi alcançado, porque ao xingar sua mãe, eu atingi sua autoimagem. Percebem? O que é autoconhecimento? É tomar ciência de que você está lidando com uma imaginação. Ninguém pode desferir um golpe contra uma pessoa que não existe. Ninguém pode cortar uma cabeça se não encontra o pescoço. Você não tem como acertar um alvo se você não o vê. O que é aprender sobre o autoconhecimento? O que é se livrar dessa autoimagem? E repare, é interessante isso aqui. Eu disse aprender sobre nós mesmos, é aprender sobre o autoconhecimento. Esse autoconhecimento lhe dá a visão de que você não é o nome. Repare, você é o nome? Não.
Você é essa imagem? Não. Essa mãe, o que é essa mãe? É a mãe? É com ela que você se preocupa? Ou é com a pessoa que acaba de ser atingida? Percebe? Você não está nem aí para sua mãe. Você está aí para você. É você que está com raiva. É você que está sendo magoado, ferido. Você é a autoimagem. O que é lidar com a vida como ela acontece? O que é autoconhecimento? O que é aprender sobre isso? E aqui a expressão é aprender. Não é ter aprendido, é aprender. Você aprende aqui no momento, quando a situação surge. Quando a imagem, esta imagem que você tem, que é a pessoa que você acredita ser, quando nesse momento ela é tocada, esse é o momento do aprender. Se alguém disser para você assim, olha, você sabia que num bate-papo ali, entre seus amigos, ali, entre suas amigas, eles estavam batendo um papo há 2 semanas atrás, e um deles falou mal da sua mãe. Se alguém te conta isso agora, 2 semanas depois, você diz, o que foi que ele falou? Aí ele diz, olha, ele disse que a sua mãe é assim, 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 assim. Como é? Disse isso? O que de fato, gente, está acontecendo agora? 2 semanas depois. 2 semanas depois, veja, isso aconteceu há 2 semanas passadas, mas agora, nesse momento, o pensamento em você está se movimentando, construindo uma história sobre aquilo que aconteceu. Você não estava lá, mas o pensamento está dizendo coisas dentro de você. O que o pensamento está procurando sempre em nós é fortalecer a ideia de uma entidade aqui presente. Ela não está presente até que você saiba daquela notícia. Quando a notícia chega, ela surge. Como é? Veja, até esse dado momento, ela não estava aqui, mas agora o filho surgiu, a filha surgiu. Falaram mal da minha mãe. Então, é assim que o pensamento em nós funciona. Ele está constantemente reafirmando uma pessoa, agora aqui, que não estava. E ela é afirmada, ou firmada, com base no movimento do pensamento. Aí agora o filho apareceu para ficar com raiva. Quantos falaram mal da minha mãe? Quem é que estava lá nessa reunião? Então é assim que a pessoa existe. Percebem? Não há pessoa. Você não é uma pessoa. Até que se lembrem da sua mãe. Até que falem mal da sua mãe. Até que falem mal de algo que lhe representa. Então, quando é que você tem uma identidade? Quando o pensamento chega, lhe dando uma referência de tempo, de objetos, de lugares e de pessoas importantes para esta entidade, que não existe. Então, o que é autoconhecimento? É tomar ciência de todo esse jogo. Você toma ciência agora. Quando começam a falar da sua mãe, você escuta. Você coloca toda a sua atenção para escutar. Não para concordar ou discordar, mas apenas para ficar ciente de que estão falando de uma imaginação,
de um pensamento, de uma imagem que eles têm sobre o que eles acreditam ser minha mãe. E aqui me dou conta que o que tenho também aqui presente é uma imagem daquilo que eu também acredito que é minha mãe. Minha mãe, de fato, minha progenitora, não foi tocada nem pela conversa deles, nem pelos pensamentos que eles têm, nem pelos meus pensamentos. Então, o que é autoconhecimento? É aqui, nesse momento, se tornar ciente de que é um jogo de imagens, um jogo de pensamentos, uma história, uma narrativa de construção imaginária, de memória. Então, o que é aprender sobre nós mesmos? O que é aprender sobre o autoconhecimento? É se tornar ciente aqui de como o pensamento acontece. E desse valor desmedido que ele dá a si mesmo, quando ele coloca dentro dessa experiência que é a lembrança, uma entidade real. Não existe nenhuma entidade real aí. Nós estamos lidando apenas com imaginações, com pensamentos. Por que isso é fundamental? Porque quando isso é visto, você não encontra o pescoço para cortar a cabeça. Você não encontra o alvo para atingir. Você não encontra alguém para se ofender. Você não pode ofender alguém que não existe. Quando você existe, porque acredita existir, porque o pensamento diz que você está aí, a ideia de existir está atrelada a um número enorme de situações e lembranças e pessoas. Qual é a verdade, gente? A verdade é que, como pessoa, você é uma fraude, é uma imaginação, é uma construção mental. A vida sim está presente, mas a vida não é a pessoa. A vida presente é a verdade divina. E a verdade divina não tem mãe, não tem pai. A verdade divina não tem passado e não tem futuro. A verdade divina está além do pensamento. Está além da imaginação. A ciência desta coisa, a ciência real, desse momento, trazer plena atenção para as suas reações, irá lhe mostrar que o seu mundo é uma construção do pensamento. A real compreensão disso é o fim da sua história, é o fim da sua memória, é o fim do seu passado, é o fim desse você, que tem um nome. Quando esse estado interno se revela, porque a mente silenciou, o cérebro se aquietou, esse espaço livre do peso psicológico do eu, deste ego, desta pessoa. Quando isso não está, estamos diante da meditação. Então a meditação não é quando você está lá de pernas cruzadas, respirando, entoando um mantra. É quando alguém está xingando sua mãe. Ou falando mal de você. Dizendo que você é imprestável, que você faz tudo errado, que você não tem jeito, que você não tem. Isso fere sua autoimagem. Isso fere esse eu. Aprender a olhar para isso. Então, quando trouxerem a notícia para você, olha, estão falando que você tá. E você está atento, ciente. É um pensamento, é uma história,
é uma ideia. Trazer atenção para esse momento. Não ser capturado pelo pensamento, não ser capturado pela memória, não ser capturado pela história, não ser capturado pela imagem dele ou dela. É se livrar da própria autoimagem. É a presença da meditação. Aqui. Neste momento. É momento a momento que a meditação acontece. É momento a momento que ela está presente. Nesse olhar, nesse observar, nesse aprender como você funciona, como a mente está acontecendo. Ok? Vamos ficar por aqui. O ser humano, ao longo de toda a história da humanidade, vem procurando uma resposta para essas questões fundamentais da vida. Então a gente busca na história humana, busca na filosofia, busca na espiritualidade. Aqui nesse canal, a única coisa que temos real interesse aqui